Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos mais uma vez transmitindo via YouTube, nosso canal, porque infelizmente nós não podemos reunir e ainda está inviável. Mas nessa noite eu quero te convidar para fazer uma reflexão. Nós não vamos fazer uma exposição bíblica, não é um estudo bíblico, também não é uma pregação expositiva, mas apenas uma reflexão, um devocional. Um momento de refletir sobre tudo que Deus tem feito e está fazendo através de nossas vidas e o tempo que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos passando, esse instante, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e olhar para tudo isso com o sentimento, com a certeza de que nós não estamos perdidos no meio de tudo isso. Nós não estamos caminhando como cegos em um mundo de muitas ilusões. Há um propósito, há um objetivo e estamos firmados em um caminho certo. Mas às vezes a gente é assaltado por aquele sentimento de solidão, de espera, de uma longa espera, ou de incerteza, porque será que Cristo está tardando? Será que eu vou suportar, eu vou conseguir chegar até o fim? Será que meus caminhos têm sido corretos diante do Senhor? Será que é esse tempo mesmo em que o Senhor voltará? Ou nós ainda teremos que aguardar outros tempos, outras coisas acontecerem ainda? Muitas vezes, ao longo da história da igreja, muitos irmãos passaram por isso, muitos. Nós não somos os primeiros e, na verdade, não estamos nem passando, digamos, por uma crise tão séria, comparado com aquilo que nossos irmãos em Cristo já passaram antes. Muitos dos nossos irmãos, lá no período ainda, quando ainda Israel era a nação escolhida do Senhor, eles passaram por muitas dificuldades, por muitas lutas. É claro que também por causa dos seus pecados, mas também por perseguição contra o povo de Deus. Depois, no período que Cristo veio, o próprio Jesus padeceu muitas perseguições e ele mesmo disse: se ao lenho fizeram isso, que se fará à madeira verde? Então, ele estava dizendo assim: se eu que sou mestre, estou sofrendo essas coisas, estou padecendo essas coisas, se o mundo está me perseguindo, me odiando dessa maneira, que dirá a vocês, que são meus discípulos? Então, nós estamos padecendo por essas coisas também. Não porque nós somos criminosos ou porque temos feito alguma coisa. Nossos irmãos em Cristo, que vieram antes de nós, aqueles que estão elencados lá na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 do livro de Hebreus, eles padeceram muitas coisas também. Eles sofreram muitas coisas. E o sofrimento, irmãos, não é algo apenas do ponto de vista de uma doença, de uma enfermidade, de uma luta na sua casa. A aflição, a luta, o sofrimento, ele vem de várias formas, de várias maneiras, em várias áreas da nossa vida. Mas, principalmente, todo o sofrimento, já falamos isso aqui na terça-feira, na Escola Bíblica, eu espero que os irmãos tenham assistido a aula da Escola Bíblica, mas se você não assistiu, assista agora, vá lá no canal e pegue lá a aula da Escola Bíblica e veja. O sofrimento, para o ímpio, é sim cheiro de morte, de dor, de desespero. Para nós não, irmãos. Porque nós viemos para o Evangelho sabendo que o Evangelho não nos daria uma vida perfeita. Não nos daria uma vida sem nenhum problema, sem nenhuma dor. Ninguém que prega o Evangelho, se pregou o Evangelho de verdade, não prometeu para você uma vida de sossego, de alegria, de tranquilidade, sem dor, sem angústia, sem perseguições, sem problemas, sem dúvidas, sem incertezas, sem falta de fé. Tudo isso nós sofremos. De duvidarmos se realmente nós estamos firmados em Cristo, se as promessas que Ele fez realmente podem nos fortalecer, nos consolar. Quantas vezes passou no seu coração
o sentimento de que, de alguma forma, tudo isso era em vão. E se você não passou por esse tipo de aflição, talvez a aflição do seu coração seja o contrário, de ver pessoas que você achava que eram tão firmes, tão fortes, tão preparadas, à beira do caminho. Pessoas que você estende as mãos, mas elas não querem se levantar. Elas dizem que não tem mais, não querem ir mais. Que o caminho é muito longo, que elas não estão vendo nada no horizonte, que por não estarem vendo nada naquele horizonte, elas não sabem por que deveriam continuar caminhando. Se nós não estamos enxergando o final do caminho, se não temos nada que nos diga que esse caminho é o caminho correto, talvez a aflição do seu coração seja ver pessoas pensando assim. De toda forma, nós estamos sendo assaltados por muitas aflições nesses tempos. E a enfermidade, essa doença que agora atinge o mundo todo, também ajudou a aumentar essa sensação de angústia que muitas pessoas têm sentido. Mas, mais uma vez, eu te chamo a atenção para o fato de que nós não somos desse mundo. Não fazemos parte desse sistema. E se as coisas desse mundo nos atingem, é porque justamente porque nós não pertencemos a ele. Se, de alguma forma, aprover ao Senhor recolher um de nós por essa doença, o Covid-19, que assim seja. Não por imprudência. Não que eu tenha a ideia de que nós vamos sair por aí fazendo as coisas de qualquer forma, eu vou andar sem máscara, eu vou fazer reuniões e encher minha casa de pessoas, eu vou fazer uma reunião de oração aqui, aglomerar centenas de pessoas nessa igreja que cabe 50 pessoas, eu vou colocar 150. Eu não vou tomar nenhum tipo de medida para me precaver, nada disso. Isso seria imprudência. Isso seria uma desobediência ao mandamento que diz: não matarás. Quando eu não zelo pela vida do meu irmão, quando eu não zelo pela vida daqueles que estão ao meu redor, quando eu negligencio a vida de alguns irmãos, eu nego o socorro e o cuidado que eu deveria ter, eu também estou desobedecendo ao mandamento de não matar. Sendo assim, tudo isso que está ao nosso redor, eu quero trazer nesta noite uma palavra que seja de conforto para você. Mas não porque eu quero te confortar, mas porque é o Evangelho. O Evangelho são boas novas. E as boas novas dizem respeito a nós. A graça de Deus em nosso favor. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 1, na abertura do livro, está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e aguardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o livro de Apocalipse é um livro das revelações de Jesus Cristo dadas a João para que ele desse à igreja, para que ele mostrasse à igreja. Mas observe como é que a introdução do livro termina. Bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque breve hão de acontecer, porque o tempo está próximo. E é interessante que o último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, o verso 7, verso 6 e 7, que é a finalização do capítulo 22, ou melhor, que está no último capítulo, diz: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, ou cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O livro começa e termina com as mesmas expressões. Uma revelação de Jesus Cristo dada aos seus servos para que eles conhecessem as coisas que em breve hão de acontecer. Porque essas coisas logo, logo estarão acontecendo. E aí a gente tem aquela
aquele problema conosco. Se o tempo está próximo, se para João esse livro foi escrito em 95 depois de Cristo, nós estamos há quase 2000 anos de distância desse livro. Há mais de 2000 anos de distância desse livro. Nós estamos olhando para esse livro agora e vendo as profecias que foram dadas a uma igreja que nem existe mais em Éfeso, em Esmirna, em Tiatira, em Laodiceia, em Sardes. Essas igrejas nem estão lá mais. Então, a pergunta é, como pode esta mesma palavra confortar meu coração se essa palavra foi dada a pessoas que viveram há tanto tempo atrás? E ele diz que o tempo está próximo. Talvez a chave para entender isso, né, é o que Pedro nos ensina na sua primeira epístola, capítulo 3, quando Pedro diz que nós devemos entender, nos lembrar que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. O que Pedro está dizendo ali é que não há separação, não há diferença, não há contagem de tempo como para nós existe, não há essa contagem de tempo para Deus. Deus não conta o tempo como nós contamos. Ele não fala, ele não pensa em tempo como nós pensamos. Então, quando ele diz que o tempo está próximo, e é a mesma exortação que os discípulos ouviram de Jesus, é a mesma exortação que eles ouviram do anjo que os anunciou, olha, este mesmo Senhor que vocês estão vendo ir para os céus, da mesma forma ele retornará. A mesma exortação era para os discípulos. Nós não sabemos quanto tempo resta, ou quando será. Quando acontecerá a volta de Cristo? Quando acontecerá? Quando esses céus se abrirão e nós veremos o nosso Senhor? Mas há uma questão, irmãos, que fecho com essa reflexão. Jesus disse para os discípulos que não cabia a eles saber os tempos ou as estações que o Pai, pelo seu próprio poder, havia estabelecido. Não cabe a nós ficar observando, olhando os sinais e dizendo, ora, talvez esse sinal seja um sinal de que Jesus pode voltar ainda este ano. Ou ficar ouvindo esses profetas que não têm o que fazer, que não são profetas, que acham que tem algum tipo de espírito de adivinhação, sabe o que eles dizem que tem, e começam a dizer, olha, porque desse ano não vai passar, olha, porque o ano que vem, porque eu tive um sonho que o ano que vem, que esse ano de 2021, o mundo acabaria, que vai haver uma grande mudança e que vai isso e aquilo outro. E nós estamos presos, preocupados em saber quando essas coisas acontecerão, mas a Escritura, o Evangelho foi escrito não para nos dizer quando Jesus virá, quando essas coisas acontecerão. Ele foi escrito para nos dizer que essas coisas em breve acontecerão, mas que pessoas nos convencer enquanto nós estamos aguardando essas coisas? Enquanto aguardamos novos céus e nova terra, enquanto aguardamos a vinda de Cristo, enquanto aguardamos o juízo, enquanto aguardamos que o Senhor faça a sua vontade, enquanto aguardamos que os sinais vão se multiplicando, como é que devemos nos comportar? Que pessoas nós devemos ser? Pense. Qual é o meu testemunho? Em que eu tenho posto a minha fé? Em que se alicerça a minha alegria? Onde é que está a certeza da minha alma? Em quem eu confio? De que maneira eu tenho vivido os parâmetros, as leis que o Senhor me concedeu? De que forma eu estou glorificando a Deus na minha vida? São estas coisas que precisam estar muito claras para nós. E são com estas coisas que devemos estar preocupados. Esqueça chip, marca da besta, anticristo. Esqueça essas coisas. Esqueça essas ideias fixas que as pessoas têm em adivinhar o futuro.
um aviso é suficiente para nós. O Senhor voltará. Então, que nós sejamos aqueles servos prudentes que, sabendo que o seu Senhor voltaria, se prepararam e viveram de maneira que fosse obediente a Ele, agradável a Ele. E quando o Senhor voltou, os encontrou fazendo assim, trabalhando assim. Não sejamos como servos negligentes, que achando que o tempo estava muito demorado, que achando que não havia mais nenhum motivo para esperar o Senhor Jesus voltar, simplesmente se lançaram a uma vida de desregrada, uma vida de loucuras. Começaram a espancar seus colegas, seus servos, seus conservos. Começaram a explorar os demais, como alguns estão fazendo hoje em dia. Mas uma coisa é certa: o Senhor de ambos voltará. Naquele dia, irmãos, a nossa esperança é que estejamos separados para o Senhor, felizes com o seu retorno e firmados nele, apesar de toda a dificuldade que possamos ter nesse mundo. Firme-se no Senhor. Firme-se no poder que há em Cristo. Firme-se na graça de Deus. Busque o Senhor. Busque a Ele diariamente. Volte-se para o Senhor continuamente. E se há alguma coisa da qual você precisa se arrepender, arrependa-se. E se há alguma coisa da qual você precisa pedir perdão, peça. E se há alguma coisa que você precisa consertar, conserte. Mas viva para a glória de Deus, como alguém que não tem de quem se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, que vive conforme o Evangelho. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Vamos orar. Ó Deus, eterno e soberano Senhor, Pai, nós estamos vendo um tempo que eu sei, ó Deus, que para muitas pessoas é um tempo difícil, é um tempo estranho, um tempo complicado, mas que para muitos dos irmãos, meu Senhor, para aqueles que nós lemos o testemunho na Escritura, é um tempo nem tão difícil quanto já foi em outros momentos. As perseguições, as lutas, as mortes que aconteceram no passado por causa do nome de Cristo, do teu servo, do teu santo. O quanto a igreja padeceu, o quanto os teus servos padeceram por causa do nome de Cristo. E nós ainda não estamos vendo isso. Talvez aconteça, Senhor. Talvez seja da tua vontade fazer isso outra vez. Mas independente de qualquer outra coisa, Pai, nós queremos te louvar, porque tu tens nos sustentado, nos fortalecido, apesar de quem nós somos, da maneira como temos vivido. Ó Deus, nos tire dessa negligência, Pai. Desperte nossos corações para a oração, para a meditação da Escritura, para uma vida de testemunho do Teu nome. Nos ajuda, meu Senhor, a Te servir com sinceridade e com alegria. Ser conosco, não nos deixe cair em tentação. Pai amado, nos livra de todo o mal. Nos concede vida, Senhor, e vida com abundância. Nos ajuda a estar na Tua presença, em todo o tempo, no nome santo de Jesus. Amém. Deus Cristo abençoe os irmãos. E no domingo, espero os irmãos aqui na igreja às 9h30 da manhã, tá bom? Começar às 9h30, tá, irmãos? Não é para sair de casa às 9h30 não, tá? Deus Cristo abençoe os amados e que o Senhor nos conceda uma semana na sua presença. Amém.